Boa noite. Violência no trânsito. Depois de fechada, homem atira em carro e mata criança de 6 anos. O governo de São Paulo retoma a Operação Escudo depois de ataques contra policiais no estado. E você vai ver também. Miliciano é executado em quiosque no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Suspeita de disputa pelo poder depois da prisão de Zinho no ano passado. Em Salvador, naufrágio mata 6 pessoas e deixa 6 feridos na Baía de Todos os Santos. A embarcação estava irregular. O governo federal anuncia mais de 300 bilhões de reais em investimentos na indústria. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um homem acusado de comandar uma milícia. Ele foi assassinado em um quiosque na praia ontem à noite. O vídeo gravado pela câmera de segurança mostra Sérgio Rodrigues da Costa Silva, o Sérgio Bomba, de 44 anos, acompanhado de uma mulher em um quiosque. Um homem armado se aproxima e atira várias vezes contra ele. Sérgio morreu no local. O crime aconteceu na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, e chamou a atenção de quem viu a cena de perto. Olha, pai, esse cara acabou de parar. Executaram o cara. Além de tentar identificar o autor dos disparos, a polícia quer saber se o crime tem relação com uma disputa entre milicianos. Sérgio era investigado pelo Ministério Público por pertencer a uma quadrilha que atua na região de Sepetiba, também na zona oeste. A disputa seria entre o grupo de Sérgio e o de Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, apontado como braço direito de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que foi preso no fim do ano passado. Com a prisão, Pipito assumiu o comando da quadrilha, que já foi chefiada pelo irmão de Zinho, Carlos da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, morto em 2017. Em outra investigação, Sérgio chegou a ser apontado como braço direito de Carlinhos. Nos últimos meses, a disputa entre milicianos na Zona Oeste levou a uma escalada de violência. Em outubro do ano passado, criminosos incendiaram mais de 40 ônibus depois da morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, de 25 anos, que era sobrinho e braço direito de Zinho antes de Pipito. Matheus também era apontado como contato da milícia com o tráfico. Ele negociava com Felipe Mota Pereira, o Lesque, assassinado em outubro junto com outros 3 traficantes, horas depois de outro caso de repercussão. Os criminosos eram suspeitos de participação nas mortes de 3 médicos em um quiosque da Barra da Tijuca, na mesma região onde Sérgio morreu. Eles teriam confundido uma das vítimas com o miliciano Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, que no mesmo mês foi preso junto com o pai, Dalmir Barbosa, por suspeita de liderarem a milícia em Rio das Pedras. E o pré-carnaval nesse final de semana no Rio de Janeiro não foi só de animação. Diversos roubos foram registrados e ao menos uma pessoa foi esfaqueada. Alexandre Eringer Tavares de Oliveira, de 35 anos, foi esfaqueado nas costas enquanto acompanhava o ensaio de um bloco no Flamengo, na zona sul do Rio. O caso aconteceu neste domingo. 8 suspeitos foram presos. Com eles foram encontrados celulares, cordões, um relógio e facas. No sábado, mais apreensões. Só no bloco Carrossel de Emoções, no centro do Rio, os agentes recolheram quase 50 objetos. Entre eles estão facas, estiletes e tesouras. Um homem de 28 anos se salvou de uma tentativa de homicídio em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Ele foi jogado de uma ponte por criminosos, mas conseguiu se agarrar em cabos de aço. As imagens são impressionantes. O vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra a vítima se segurando nos cabos de aço de uma ponte. Em depoimento, o homem de 28 anos contou que foi sequestrado quando estava no Guarujá e foi levado para Bertioga. Depois de 2 dias no cativeiro, os criminosos o levaram até uma ponte e o fizeram pular de lá. Por sorte, a vítima conseguiu se segurar e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a SSP, Secretaria de Segurança Pública, um suspeito já foi preso. Outros 2 ainda estão foragidos. O carro usado no crime também foi apreendido. Foi enterrado hoje o corpo da menina de 6 anos que morreu baleada numa briga de trânsito em Minas Gerais. O corpo de Melissa Maria Alexandre Santos foi enterrado hoje cedo na cidade de Raposos, na Grande BH. Os familiares estavam inconformados. A avó contou como a neta levou um tiro na cabeça. Vai morrer agora.
Aí eu peguei e falei, não faz isso, pelo amor de Deus. É pau, o tiro veio aqui, saiu aqui. Ela caiu já morta nos meus braços. Melissa foi baleada dentro do carro do pai na rodovia Fernão Dias, na Grande BH. A família voltava para casa após o almoço em um restaurante. O disparo teria acontecido após uma briga de trânsito. Segundo o pai da menina, o carro dele foi fechado várias vezes. Depois, o homem que dirigia o outro veículo apontou um revólver e atirou. Um parente que pediu para não ser identificado contou o que ouviu do pai de Melissa. O carro encostou do lado, xingou alguns nomes e sumiu. Aí, depois de algum tempo, ele voltou pela direita, pelo acostamento, e atirou, pôs o braço apoiando, com a mão segurando o volante com a mão esquerda, tirou com a mão direita, simplesmente xingou mais alguns nomes, falou que o tiro era para ele e foi embora. A menina foi socorrida com a ajuda de policiais militares, mas chegou ao hospital sem vida. Além do pai e da avó, um irmão de Melissa, de 3 anos, também estava no carro, mas eles não se feriram. De acordo com o boletim de ocorrência, a perícia no veículo foi feita no estacionamento do hospital. A Polícia Civil ainda não tem pistas do atirador. Os investigadores tentam encontrar câmeras de vídeo no trajeto indicado pelo pai de Melissa. Eu quero justiça para pegar ele. Por que fez isso? Por quê? Nós íamos para casa tranquilo. Não tinha nada. Que tristeza, né? Muito. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a nova fase da Operação Escudo para combater ataques contra policiais no estado. O repórter Murilo Rincon está ao vivo aqui com a gente e tem as informações. Boa noite, Murilo. Boa noite, Mauro, Gabi, boa noite para todo mundo que acompanha o Rede TV News. Pois é, essa nova fase da operação ela foi implementada neste fim de semana, ou seja, mais especificamente ali na sexta-feira à noite, logo após a notícia aí do assassinato de uma policial militar que aconteceu na última quinta-feira, né? E também de ataques a outros 3 PMs na capital e também região metropolitana, também na semana passada. A primeira fase desta operação aconteceu entre julho e agosto, no ano passado, na Baixada Santista, depois da morte do soldado da rota, Patrick Bastos Reis, que foi baleado enquanto fazia um patrulhamento de rotina em uma comunidade no Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Na ocasião, 28 suspeitos foram mortos. A operação, inclusive, é considerada a mais letal da Polícia Paulista desde o massacre do Carandiru, em 1992. A gente lembra também que, além da soldado Sabrina Freire Romão Franklin, de 30 anos, morta a tiros após uma tentativa de assalto na semana passada, outros 3 policiais também foram baleados, mas sobreviveram. Um no bairro Eldorado, também na zona sul de São Paulo, outro em São Bernardo do Campo e outro em Guarulhos. Os ataques levaram, então, o governador Tarcísio de Freitas a implementar a Operação Escudo nestas cidades onde os ataques aconteceram. Neste momento, a operação acontece na região sul da capital, em Santo André, no ABC Paulista, em Piracicaba, no interior do estado, e também em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na manhã de hoje, o governador Tarcísio de Freitas falou sobre essa nova fase da operação e disse que o objetivo é que ela não seja, seja menos letal do que foi a primeira. Vamos ouvir. A ideia é capturar criminosos, a gente quer que a todo custo o confronto seja evitado, a gente não deseja o confronto, então a gente sempre busca aí a prisão dos criminosos. A gente tem que manter a ordem, tem que mostrar que o Estado vai atuar. E Murilo, até quando vai essa operação? Olha, as ações da polícia, Mauro, devem acontecer ainda ao longo desta semana. E já nos próximos dias, a Secretaria de Segurança Pública deve divulgar um balanço com o resultado desta operação. Eu volto com vocês aí. Obrigada, Murilo. Uma boa noite, bom trabalho aí para você. Agora, seria bom também, Gabi, que além de quando um policial é morto, sejam feitas operações, mas também quando um cidadão tem o celular roubado, quando um cidadão tem a motocicleta roubada ou furtada, que também sejam feitas operações policiais, né? São tão importantes quanto.
O laudo pericial da Polícia Técnico-Científica confirmou que o empresário Rogério Saladino dos Santos, que matou a tiros a investigadora Milene Bagalho da Polícia Civil, estava sob efeitos de remédios e álcool. O caso aconteceu em dezembro do ano passado nos Jardins, bairro Nobre da capital paulista. Na ocasião, Rogério, que é dono de uma mansão, achou que os investigadores eram criminosos. 3 pessoas morreram. Além de Rogério e de Milene, o vigilante particular do atirador Alex Gomes Muri também morreu. Presta atenção nessa história. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Rio de Janeiro investiga quem são os responsáveis por colocar taxinhas na ração de animais de rua. Foi aqui nesta calçada, em Copacabana, na Zona Sul, que uma moradora ficou surpresa ao perceber que havia taxinhas em meio à ração colocada para os animais que vivem nas ruas. Eu estava vindo do arcoador até a minha casa, passeando, até que eu percebi que tinha uma ração espalhada no chão. Só que o que me chamou a atenção não foi a ração em si, foi um aparelho de barbear rosa, que estava com o cabo separado da parte da lâmina. E aí eu imaginei que algum cachorro pudesse ver, né, a ração e com fome na hora de comer acabasse se machucando com a parte da lâmina. Fui afastar a lâmina de barbear do chão. Quando eu abaixei, eu notei que tinham várias taxinhas, todas com a ponta virada para cima, em meio à ração. E aí eu percebi que era algo proposital para que algum animal, talvez em situação de rua, quando fosse comer, se machucasse. Revoltada, Morgana rapidamente retirou os objetos pontiagudos da ração e decidiu gravar um vídeo denunciando o caso nas redes sociais. Colocaram um montinho de ração aqui na Francisco Otaviano e no meio do montinho várias tarraxas viradas para cima. Os animais eles vão andando na rua, comem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí de repente tem alguma coisa envenenada, ou tem uma taxinha, ou tem alguma coisa que pode prejudicar a saúde deles, que são animais que não fazem mal a ninguém. A denúncia viralizou na internet, chegou até a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais. Uma equipe de fiscalização esteve no local para recolher as taxinhas e a ração e ainda solicitou imagens de câmeras de segurança do entorno. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais recebeu a denúncia através das nossas redes sociais, onde imediatamente nos deslocamos até o local. Pedimos apoio da DPMA para entender o porquê que a pessoa fez isso, da ração com a taxinha. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que já realizou perícia e está ouvindo testemunhas para identificar o autor do crime. O responsável pode responder por maus tratos e pegar até 5 anos de prisão. Os danos são imprevisíveis. Pelo fato de ser um instrumento pontiagudo, as chances de perfuração do trato gastrointestinal é enorme. As consequências são imprevisíveis. 6 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas no naufrágio na Baía de Todos os Santos, em Salvador. De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação realizava transporte irregular de passageiros. 2 pessoas continuam desaparecidas. A embarcação fazia o trajeto entre a Ilha de Maria Guarda, na Baía de Todos os Santos, até o terminal marítimo de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. Os passageiros voltavam de uma festa quando o naufrágio aconteceu, por volta das 10 horas da noite de ontem. Uma briga teria dado início ao incidente. Segundo a Marinha, o barco transportava mais passageiros do que o permitido, mas essa informação ainda não foi confirmada. Fica muito difícil precisar a quantidade de pessoas que tinham a bordo da embarcação exatamente. Isso provavelmente, até com facilidade, vai ser respondido durante o inquérito administrativo. O comandante de uma embarcação disse ter resgatado 12 pessoas. Outras 10 foram salvas com a ajuda de outro homem. Até o momento, 12 vítimas já foram identificadas. Elas têm entre 7 e 83 anos. 2 pessoas morreram e 6 ficaram feridas num acidente numa rodovia no interior de Minas Gerais. O carro em que as vítimas estavam capotou várias vezes e quase atingiu outro carro que vinha no sentido contrário.
O acidente foi na BR-040, em Caetanópolis, na região central do estado. O motorista teria perdido o controle da direção. Helicópteros dos bombeiros e da PM fizeram o resgate de 2 vítimas até um pronto-socorro em Belo Horizonte. A Polícia Federal espera solucionar as mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson do Gomes nos próximos meses. Um dos suspeitos presos assinou um acordo de delação premiada. A gente vai ao vivo saber mais detalhes sobre isso com o repórter Tony Vendramini. Né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim de O Globo. A colaboração do Rony Lessa, autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson, ainda precisa ser homologada pelo STJ, mas é considerada a peça que faltava para fechar o quebra-cabeça e, enfim, responder quem foi o mandante do crime. Antes do Lessa, o Elcio Queiroz, que foi quem dirigiu o carro usado na ação, também já havia fechado um acordo de colaboração premiada. O chefe da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, determinou um prazo para apresentar a solução do crime, o mês de março, quando completam 6 anos das mortes da Marielle e do Anderson. Nas redes sociais, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, repercutiu a informação e pediu justiça por Marielle e Anderson. Já o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, escreveu que o que faltou nos últimos anos foi vontade política. Ele também escreveu que o crime é inaceitável e que tudo indica que a resolução não vai demorar. Mauro, Gabi. Obrigado, Tony. E em uma audiência de custódia nesse domingo, a Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão do cubano Alejandro Triana Preves, suspeito de matar o galerista americano Brent Siquema. Brent, de 75 anos, foi assassinado com 18 facadas em seu apartamento na zona sul do Rio de Janeiro na semana passada. Câmeras de segurança registraram quando Alejandro deixou o local. Ele foi preso na quinta-feira, quando seguia de São Paulo para Minas Gerais. Ele alegou ter sido agredido por policiais durante a prisão e fez um exame de corpo de delito. Após receber críticas, o ministro da Defesa, José Múcio, prometeu um trabalho definitivo na atenção aos Yanomamis no norte do país. E hoje a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve no sul da Bahia, onde uma mulher pataxó foi assassinada em um conflito com ruralistas. A ministra visitou os feridos em um hospital de Itapetinga, a 80 quilômetros da área onde ocorreu o conflito. Entre eles está o cacique Nailton Muniz Pataxó. A irmã dele, Maria de Fátima Muniz, conhecida como Nega Pataxó, foi morta a tiros. O ataque foi na cidade de Potiraguá, no sul da Bahia. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, cerca de 200 ruralistas convocaram fazendeiros e comerciantes para retomar à força e sem decisão judicial a posse da fazenda Inhuma, ocupada no último sábado. Os indígenas reivindicam a área por entender que ela é um território tradicional. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, entre elas um fazendeiro. A polícia prendeu em flagrante 2 homens por homicídio e tentativa de homicídio e deteve um indígena com uma arma artesanal. O governador da Bahia convocou uma reunião emergencial ainda no domingo. Me comuniquei com o presidente Lula, com os ministros Rui Costa, ministra Guajajara, Flávio Dino, Silvio, afirmando a nossa parceria para garantirmos a segurança pública, os direitos humanos na Bahia e no Brasil. Mais uma vez, os meus sentimentos e reafirmar: nós não aceitaremos qualquer tipo de justiça feitas pelas próprias mãos das pessoas sem seguir a Constituição. Os ministros também estão mobilizados para resolver definitivamente a crise humanitária que atinge o povo Yanomami. Na região norte do país, os indígenas ainda sofrem com o garimpo ilegal. O principal problema é a desnutrição. A Força Aérea iniciou a distribuição de 15 mil cestas básicas. E após críticas pela falta de apoio com o transporte aéreo, o ministro da Defesa disse que irá estabelecer uma operação permanente de auxílio. Evidentemente que nós não temos aviões nem helicópteros no estoque, na prateleira. O coordenador dessa operação dos Yanomamis é o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa. E ele me pediu, e eu vou apresentar até o final dessa semana, uma proposta para que esse trabalho lá no norte seja definitivo.
O presidente Lula oficializou a nomeação do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, para a chefia do Ministério da Justiça. O ato foi publicado no Diário Oficial da União. O novo comandante da pasta assume no dia 1º de fevereiro. Lewandowski vai substituir Flávio Dino, que vai assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. O novo ministro deve focar na segurança pública e declarou que vai investir em atividades de inteligência e no combate ao crime organizado. Uma pesquisa mostra que o parcelamento sem juros é importante para que os consumidores brasileiros possam ter acesso a bens e produtos que não teriam condições de comprar à vista. A Sunamita quer comprar um computador novo para a filha. Se for parcelado a perder de vista, a chance de levar aumenta. Todo consumidor gostaria de comprar à vista, mas hoje quem é que não compra a prazo? Quem é que tem dinheiro sobrando? Ninguém tem dinheiro sobrando, infelizmente, né? Para ter uma geladeira do jeitinho que ela queria, a Ana Paula dividiu a compra em 20 vezes sem juros. Parcelamento é com ela mesmo. Sempre compro de forma parcelada. Eu só posso comprar se for parcelado. Porque o preço das coisas hoje não está fácil, então se a gente comprar à vista, a gente deixa de comer, deixa de viver, deixa de passear. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, realizada entre agosto e setembro deste ano, mostrou que a maioria dos consumidores desistiria de comprar eletrônicos e eletrodomésticos se não tivesse o parcelamento sem juros. Segundo a estimativa, 80% dos brasileiros, mais de 123 milhões de pessoas, desistiriam de comprar sem o parcelamento sem juros e 78% comprariam menos. No último ano, dos consumidores que utilizaram essa forma de pagamento, 76% compraram fogão, geladeira, micro-ondas, 71% adquiriram TVs e computadores e 61% contrataram serviços como educação e cursos. As pessoas acreditam que o eventual fim do parcelamento sem juros faria com que elas ficassem mais endividadas, porque, afinal de contas, para boa parte dessas despesas, o parcelamento não é uma opção, é uma necessidade. O Marcos Eduardo trabalha em 2 empregos. Precisou comprar uma TV para dar de presente de casamento para a filha. Como o dinheiro está curto, não teve dúvida. Tive que parcelar em 12 vezes, senão ela ia ficar sem presente. Porém, o cartão de crédito deve ser usado com moderação. Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, 31% de quem está endividado é por causa desse meio de pagamento. A orientação é acompanhar a fatura semanalmente para ver se o valor gasto está dentro do seu orçamento. Não pode ir passando e o dia que chega a fatura, ai que susto. Não pode. Tem que acompanhar. E o novo valor do salário mínimo vai alterar o número de contribuintes do imposto de renda. É que, com o reajuste, o trabalhador que ganha 2 salários vai voltar a ser tributado, mesmo com a atualização da tabela no ano passado. Atualmente, quem ganha até R$ 2.640 é isento do pagamento do imposto de renda. Em maio do ano passado, o governo federal publicou uma medida provisória que alterou de R$ 1.903,98 para R$ 2.112 a faixa de isenção. Para incluir quem recebia até 2 salários mínimos, o texto incluiu um desconto mensal de R$ 528 na fonte. Mas com o aumento do salário mínimo para R$ 1.412 nesse ano, multiplicando por 2, o valor passa da faixa, mesmo aplicando o desconto de R$ 528. Ou seja, quem recebe agora R$ 2.824 vai ser tributado. Segundo a Unafisco, os contribuintes vão ter que desembolsar R$ 13,80 todo mês, o que dá R$ 165 no ano. Um artifício adotado pelo governo, novamente, poderia ser aumentar esses R$ 528. E essa dedução mensal. Mas isso não beneficiaria as outras faixas. O ideal realmente é que, respeitando a Constituição, a gente faça a tributação do imposto de renda segundo a capacidade contributiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais. Ainda de acordo com os cálculos da Unafisco, caso a tabela fosse corrigida integralmente pela inflação, mais de 33 milhões de pessoas que recebem até R$ 4.942 por mês ficariam isentas do imposto de renda em 2025. São 13 milhões e 600 mil trabalhadores a mais que os listados atualmente.
Se nós tivéssemos uma atualização dessa tabela, anualmente aplicando-se, por exemplo, os mesmos índices que são considerados para a correção do imposto sobre a renda, naturalmente essas pessoas ficariam fora da primeira faixa de incidência, ou seja, ficariam fora do dever de pagamento, sem que fosse necessária a modificação daqueles R$ 528 de desconto que nós tratamos. Chegaram ao Brasil as primeiras doses da vacina contra a dengue. As cidades com aumento de casos vão ter prioridade. As primeiras 750 mil doses foram entregues a custo zero para o governo. A previsão é que outra remessa com 570 mil vacinas chegue ao Brasil no mês que vem. A vacinação deve começar em fevereiro. Serão 2 aplicações, com intervalo de 3 meses. O público-alvo são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A Anvisa ainda não liberou o imunizante para os idosos. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, os casos de dengue no Brasil podem chegar a 5 milhões até o fim do ano. Nesse contexto, é importante que as vacinas sejam utilizadas de uma forma muito criteriosa, orientada pelos princípios científicos, pelas necessidades de saúde pública. A região norte registrou o maior tremor de terra da história do Brasil nesse final de semana. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto chegou a 6,6 graus na escala Richter. O abalo foi sentido no Acre e em uma área isolada em Ipixuna, no Amazonas. Até agora não há registro de danos. No Rio Grande do Sul, moradores protestaram contra a falta de energia elétrica, quase uma semana depois do temporal que atingiu a região metropolitana de Porto Alegre. O que prejudicou o fornecimento de energia serviu como combustível para uma manifestação na Avenida Aparício Borges, zona leste da cidade. Nós nunca ficamos um dia sem luz. Ficávamos de madrugada, no outro dia os técnicos estavam arrumando para nós. Isso é uma vergonha. Já estragou comida, já estragou a insulina da minha irmã, da minha comadre, os remédios, tudo que ficou na geladeira não tem mais. E não tem, tu liga, eles falam que a prefeitura tem que tirar as árvores, porque senão eles não podem fazer nada. Pertinho dali, uma família tentava recuperar o pouco que sobrou após as chuvas. Uma árvore caiu sobre a residência e obrigou pai, mãe e filhos a abandonarem o local às pressas durante o temporal. Essa é a realidade da casa por dentro. Chove como se nós estivéssemos na rua. Além do perigo de que essa árvore caia ainda mais e destrua essa parede, existe a possibilidade de que o terreno ceda e invada as casas abaixo. No local, muitas casas ficaram destelhadas. Na tentativa de realizar o conserto e evitar ainda mais estragos, o Carlos subiu no telhado, mas acabou se desequilibrando. Ele conta que nem mesmo atendimento conseguiu. Sem luz, sem água, sem saneamento básico, liga para uma SAMU não sobe, liga para a brigada não sobe. Como é que a gente fica? Que resposta dão para a gente? Além de uma porta fechada na nossa cara, até quando a gente vai? Acreditamos que toda a cidade está um caos, mas tem pessoas que precisam muito mais que nem nós aqui, que ficamos bem desamparados e tem crianças, as pessoas são bem mais vulneráveis e a situação está caótica. Subiu para 6 o número de mortes em Minas Gerais por causa das chuvas que atingem o estado. O temporal durante o fim de semana arrastou um motociclista. Paulo Henrique Teófilo, de 36 anos, foi levado pela enxurrada na noite de sábado na cidade de Viçosa, que fica na zona da Mata Mineira. O corpo e a moto só foram encontrados na tarde de ontem pelos bombeiros a cerca de 2 quilômetros do local. E no estado de São Paulo, 545 pessoas ficaram desabrigadas após as fortes chuvas que atingiram 19 municípios neste fim de semana. As informações são de um novo boletim divulgado pela Defesa Civil. 212 árvores caíram, 60 pessoas ficaram desalojadas e 27 postes de luz foram derrubados. 4 pessoas morreram. Na Praia Grande, uma jovem que foi atingida por um raio voltou a ser internada. Ela havia recebido alta, mas retornou à UPA após sentir fortes dores nas costas.
Agora vamos saber como é que fica o tempo com a Valéria Luizete. Valéria, boa noite para você. Depois de um final de semana aí de muita chuva, né? A gente quer saber como é que vai ficar o tempo nos próximos dias, Valéria. Pois é, boa noite, Gabi, Mauri, boa noite a todos que nos assistem. Final de semana de bastante chuva, muito caos em muitos locais e a semana tende a ser de bastante chuva em grande parte no país. Amanhã, como vocês podem ver aqui no nosso mapa, um volume maior de chuvas, principalmente nas regiões norte, centro-oeste e também no nordeste desta vez, principalmente no estado da Bahia. Já no sul e no sudeste, as chuvas amanhã devem ser mais amenas e isoladas. Falando agora das temperaturas para amanhã, apesar dessa frente fria que tem derrubado um pouco as temperaturas, principalmente aqui no sudeste, o restante do país deve ser um dia quente, com bastante calor, mínimas em torno dos 20 graus e máximas em torno dos 30 graus. Falando agora da região sudeste, amanhã, máxima de 31 graus em Vitória, 28 no Rio de Janeiro e também 28 em Belo Horizonte. Já em São Paulo, amanhã, máxima de 22 graus, também 22 graus na quarta-feira e máxima de 24 graus na quinta-feira. Uma semana aqui em São Paulo com temperaturas bem mais amenas se comparado com a semana passada, isso por conta dessa frente fria que a gente vem mencionando. E também amanhã, um volume maior de chuvas, principalmente ao norte do estado e na região litorânea. Mauri e Gabi. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a projeção de inflação para 2024, de 3,87% para 3,86%. A meta da inflação para este ano é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, podendo chegar aí a 4,5%. Já a estimativa para o Produto Interno Bruto passou de 1,59% para 1,60%. A previsão para a taxa Selic neste ano está em 9%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Mais de 2.500.000 brasileiros foram afastados do trabalho por razões de saúde no ano passado. Hérnia de disco, dor lombar e mioma uterino são as principais causas. Mônica está longe do trabalho há 1 ano e 5 meses por causa de uma hérnia de disco. Em tratamento desde 2014, ela já realizou 3 cirurgias. Durante o período de licença, só recebeu o benefício do INSS durante os 5 primeiros meses. Como o convênio negou a minha cirurgia, o INSS entendeu que eu não tinha nada, eles me negaram o auxílio também. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que o número de pessoas afastadas por incapacidade temporária passou de 2 milhões em 2022 para mais de 2,5 milhões no ano passado, um crescimento de quase 30%. Segundo o Ministério da Saúde, predisposição genética, envelhecimento, pouca atividade física e tabagismo são as principais condições que podem contribuir para o desenvolvimento da hérnia de disco, doença que liderou as causas de afastamento do trabalho em 2023. A explicação do ano passado pela essa disparada das dores nas costas é justamente o fator do home office. Você ficar muito tempo sentado e sendo sentado a posição que mais lesa a coluna por aumento da pressão intradiscal. Além dos trabalhadores já afastados, mais de 1.600.000 pessoas aguardam a realização de perícia médica para o pagamento do benefício pelo INSS, que começou a usar um sistema que avalia os atestados médicos por meio de inteligência artificial para evitar fraudes e reduzir a fila de espera. Então, qualquer trabalhador, no momento em que ele tem algum sintoma de dor, ele pode procurar o médico do trabalho da empresa, ele pode solicitar essa consulta com o médico do trabalho da empresa, que vai fazer a avaliação clínica, ele tem o conhecimento do contexto do trabalho, ele vai identificar se existe algum risco de sobrecarga mecânica para esse trabalhador e isso vai ser resolvido. Na fase final de recuperação, Mônica sonha em se livrar das dores para se dedicar ao artesanato. Eu faço tudo que é de artesanato e eu tive que parar e voltar a trabalhar, né? Que a gente precisa trabalhar. Vida normal, vida que segue, como vida de qualquer pessoa, né? É o que mais preciso. E acredito que eu vou voltar. O presidente Lula sancionou com vetos o orçamento de 2024. Quem conta pra gente é o repórter Igor Damasceno, que está ao vivo e nos fala de Brasília. Boa noite, Igor.
Boa noite, Mauro, Gabi, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, o único veto presidencial foi para conter a inflação. Cerca de 5 bilhões e 500 milhões de reais foram vetados da lei orçamentária. Esse montante seria utilizado para emendas de comissão. O veto deve manter o patamar de emendas mais controlado depois dessa decisão do presidente Lula. A versão aprovada pelo Congresso Nacional previa 16 bilhões de reais em emendas. A versão sancionada pelo presidente, segundo Randolph Rodrigues, prevê 11 bilhões de reais. Essa decisão do presidente Lula veio depois de uma reunião a portas fechadas aqui no Palácio do Planalto com a equipe econômica e alguns parlamentares aliados. Inclusive, hoje é o prazo limite para que o presidente Lula sancionasse, analisasse essa lei aprovada pelo Congresso Nacional. Hoje não foi a única pauta importante para a economia brasileira que foi discutida pelo presidente Lula. Mais cedo, ele aprovou cerca de 300 bilhões de reais em financiamento para o novo Plano de Desenvolvimento Industrial. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. O montante será gerido por 3 instituições: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Financiadora de Estudos e Projetos e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Segundo o presidente do BNDES, o investimento tem o objetivo de deixar a indústria brasileira mais competitiva em relação aos países desenvolvidos. 48% da política industrial feita no mundo é China, Estados Unidos e Japão. China, Estados Unidos e União Europeia. Os Estados Unidos tem 30%, a China tem 30% do valor agregado da indústria, os Estados Unidos 20% e a União Europeia tem 20%. Eles têm 70% da indústria, do valor agregado da indústria, e estão fazendo política industrial, 48% das medidas são deles. Se nós não tivermos essa consciência, não temos como competir. O anúncio foi feito durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, comandado pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Os estudos do IPEA mostram que essa é uma das principais iniciativas para a produtividade, para recuperar a indústria brasileira, sua produtividade. Vai também atrair investimento. A maior parte do valor será destinada para linhas de crédito, 270 bilhões de reais ao todo. O restante vai servir como incentivos fiscais. São 5 metas: aumentar a participação do setor agroindustrial no PIB agropecuário para 50%, produzir em território brasileiro 70% dos medicamentos, vacinas e dispositivos médicos, investir em saneamento e mobilidade urbana para reduzir engarrafamentos, digitalizar 90% das indústrias e reduzir em 30% a emissão de gás carbônico por meio da indústria verde. O plano de retomada do setor industrial quer aumentar a produtividade e a competitividade do Brasil no comércio exterior até 2033. Para isso, conta com metas. A primeira delas é substituir máquinas velhas e mais caras por outras mais modernas e econômicas. O governo também conta com a aprovação de um projeto de lei que quer reduzir registros de patentes de 7 para 2 anos e financiar incentivos tributários para a indústria química. É muito importante para o Brasil que a gente volte a ter uma política industrial inovadora e que a gente possa superar de uma vez por todas esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. E que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos 3 anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. Começaram hoje as inscrições para o SISU 2024 e essa será a única edição desse ano. O Sistema de Seleção Unificada vai disponibilizar mais de 264 mil vagas em 127 universidades públicas de todo o Brasil. O candidato precisa ter feito o Enem do ano passado e não pode ter zerado a redação. A inscrição deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e vai até o dia 25 de janeiro. O resultado do processo seletivo sai no dia 30 de janeiro. E foi divulgada a lista de aprovados na primeira chamada da FUVEST. Os nomes podem ser consultados no site fuvest.br. Também é possível consultar a lista dos melhores treineiros
Esse ano, quase 100 mil inscritos disputaram 8.147 vagas para graduação. Os candidatos aprovados devem fazer a matrícula virtual entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.